Mar Azul Piscinas, mais de 25 anos de experiência e agora com uma nova loja ampla e moderna, oferecendo uma vasta linha de equipamentos e acessórios para todos os tipos de piscinas, banheiras e spas. Problemas com inadimplência condominial? A Duplique garante a receita do seu condomínio. As finanças ficam em dia e seu patrimônio valorizado. Contate a Duplique e garanta a felicidade do síndico e moradores. Olá, no fim de julho acompanhamos mais uma palestra da Escola do Síndico em Balneário Camboriú e dessa vez o tema foi sobre a responsabilidade do síndico perante o Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina. Para falar sobre esse assunto estamos hoje com o primeiro-tenente, o Rafael Sanino. Muito obrigada, tenente, por estar aqui com a gente. Tenente, o síndico ele tem um papel fundamental, tanto em relação a entender, a aprender sobre as normas, mas em relação à vida até dos moradores, né, do condomínio. Conta pra gente um pouco quais são essas informações básicas que o síndico precisa ter. Primeiramente, boa tarde, né? Também agradeço a oportunidade de estar aqui para dar a entrevista e dar fazer algumas considerações que são importantes. E sim, então, realmente, né, hoje, pela nossa norma, o principal responsável pelo condomínio, pela edificação, é o síndico. Então, toda a responsabilidade de um acontecimento que puder ocorrer em relação ao incêndio vai acarretar na função ali do síndico. Nossa norma prevê que ele é o responsável pela edificação. Então, a partir daí, acredito que a primeira responsabilidade grande que ele tem é manter a edificação em dia com o Corpo de Bombeiros, tá? Então, para isso, o que ele tem que fazer? Ele deve possuir um documento em mãos que chama atestado de funcionamento. Esse atestado de funcionamento ele deve estar válido. Caso ele não tenha, ele tem que imediatamente procurar o Corpo de Bombeiros, porque sem esse documento a edificação já está irregular e é o síndico que responde por essa irregularidade. Então ele deve procurar o Corpo de Bombeiros para verificar como ele deve retirar essa documentação. Tá? Então essa é a primeira grande responsabilidade dele. A segunda grande responsabilidade é que ele sempre deve deixar todos os sistemas preventivos contra incêndio existentes na edificação em condições de serem utilizados. Então hoje a gente vê muitos prédios em que as anticâmaras das escadas são utilizadas para depósito de material, as iluminações não estão funcionando, né, as iluminações de emergência, enfim, uma série de manutenções precisariam ser feitas e não funcionam. Então na hora que precisar, não vão estar em condições de ser utilizadas. E quem responderia por isso seria o síndico da edificação. No caso, um síndico que ele pegou agora o condomínio, não sabe nem por onde começar. Tem alguma dica? Como que o Corpo de Bombeiro pode estar apoiando o síndico? Sim. A primeira grande dica é verificar se ele tem esse documento em mãos, que é o atestado de funcionamento, se ele está válido ou não. Se não tiver válido, então ele pode ir ao Corpo de Bombeiros, né? Ele pode marcar um atendimento, inclusive presencial, né? Lá ele vai ver a situação da edificação, se ela já tem um projeto preventivo contra incêndio aprovado, se ela já tem o habite-se e quais seriam os requisitos para tirar então o seu funcionamento. Caso não tenha nada disso, né, ali eles vão dar as orientações para que passo a passo consiga regulamentar a edificação. Além disso, nessa consultoria, o síndico pode verificar como que ele vai fazer a inspeção dos sistemas preventivos, né? Hoje nós temos as nossas normas, elas estão disponíveis no site oficial do Corpo de Bombeiros, então qualquer um pode ter acesso, ele entra lá, então, eu quero saber o que eu tenho que verificar para ver se o meu extintor está ok com o Corpo de Bombeiros. Aí tem uma norma específica do extintor que vai dizer o que ele deve ver, né? E assim a gente tem com todos os sistemas preventivos. Mas basicamente o síndico ele precisa de um projeto aprovado e ele precisa seguir esse projeto. Se o projeto prevê que tem que ter uma iluminação aqui, ele vai olhar o projeto e falar, não, aqui tem que ter uma iluminação. Ele vai lá e vai fazer um teste na iluminação de emergência, vai retirar ela da tomada. Se ela acendeu, ela está funcionando. Então é basicamente isso, ele vai inspecionar o que há de previsão de sistemas no projeto e vai verificar se eles funcionam ou não. E no caso, principalmente também, os condomínios que podem contratar um profissional que já vai agilizar todo esse processo. Realmente, na verdade, o que a gente mais indica é que se houver condições, né, inclusive financeiras, de anualmente contratar um profissional, ele faça essa contratação para que esse profissional verifique, ainda mais uma edificação grande, né, com vários blocos, né, o profissional verifique os sistemas
Os profissionais, quando eles fazem essa inspeção, eles emitem um documento que chama ART, né, Anotação de Responsabilidade Técnica. Muitos sistemas são acompanhados, inclusive, de laudos, né, onde o síndico pode arquivar essa documentação e passar essa responsabilidade para o profissional que foi contratado para fazer essa inspeção. Para o Corpo de Bombeiros também é muito melhor. A gente vai lá fazer, anexa toda a documentação que foi entregue ao síndico, tá? E assim o prédio vai sempre se manter em dia, fazendo as manutenções adequadas ali que o engenheiro ou outro profissional, arquiteto, né? Assim pedir, né? Uhum. Tá, Tenente, no caso, assim, vários acidentes poderiam ser evitados, né? Inclusive, por isso que vocês trabalham sempre na parte da prevenção, né? Algum exemplo que você poderia citar de que poderiam ser evitados? Sim, hoje o foco do Corpo de Bombeiros realmente é a prevenção. A gente sempre trabalha, quando a gente atua na prevenção, os danos são sempre menores, né? O gasto é sempre menor, tanto para o Corpo de Bombeiros quanto para o proprietário ali da edificação, onde vai ter que recuperar todo aquele cenário de um incêndio, né? Muitas vezes acontece também de ter acidentes, pessoas vítimas, né? Feridos ou mortos, né? Então isso para nós é a maior perda. Então o nosso foco aí é evitar que o incêndio aconteça. Infelizmente é difícil a gente prever quantos incêndios deixaram de ocorrer ou quantas mortes deixaram de ocorrer por conta da prevenção. A gente às vezes nem se dá conta, mas aquele incêndio, aquele princípio de incêndio, que um morador pega um extintor e apaga o incêndio, esse para nós é a maior vitória, né? É quando houve ali um problema e foi logo no foco. Então muitas vezes o bombeiro nem fica sabendo, o morador vai lá, apaga e nem acionou o Corpo de Bombeiros, mas para nós essa é a maior vitória. Exemplo nós temos vários, né? Acontece no nosso dia a dia aí, mas assim, de uma forma geral, hoje nós temos, inclusive, falando mais especificamente para condomínios que têm piscinas, né? A colocação de uma simples barreira física numa piscina, quantas vidas já não podem ter sido evitadas ali e que a gente nem ficou sabendo, tá? Então, acho que um exemplo prático, assim, não vou conseguir te colocar, mas situações assim que a gente às vezes nem se dá conta e elas estão sendo realmente evitadas, né? Tem que prevenir. E em relação também à autodeclaração, isso foi comentado na palestra, né, da Escola do Síndico. O síndico entra anualmente? Como que funciona? É direto no site? Isso, exatamente. Uma vez que a edificação já tem um projeto aprovado e um habite-se, né, anualmente é necessário que o síndico solicite o atestado de funcionamento, para que ele é válido por um ano, né? Então anualmente ele solicita. Esse atestado de funcionamento hoje, ele pode ser emitido automaticamente pela internet. Basta então que o síndico acesse o site do Corpo de Bombeiros, siga as instruções para regulamentação de edificação, né? Existe lá a opção para renovação de atestado de funcionamento, siga as instruções. E já naquele momento ali ele já consegue fazer a renovação. Hoje, o que ele deve fazer para fazer a autodeclaração? Na autodeclaração é perguntado para o síndico se os sistemas foram manutenidos, se eles estão funcionando. E aonde, ao clicar sim, o síndico está se responsabilizando em que eles foram manutenidos. O que isso significa? Que ele vai emitir seu atestado, ele vai estar em dia com o Corpo de Bombeiros, ainda que a vistoria não seja realizada. Então, por mais que a gente ainda não tenha tempo de ter ido naquela edificação, ele já está com o seu atestado válido e a gente a qualquer momento pode aparecer lá para verificar a veracidade das informações. É interessante também não esperar o Corpo de Bombeiros, já ir ficando por dentro das normas, das leis, já ir adequando o condomínio até colocar na previsão orçamentária. Tenente, gostaria de te agradecer, né, principalmente por ter aberto para trazer os síndicos para essa palestra. O pessoal gostou bastante das informações, foi um momento para conseguir tirar as dúvidas. E muito obrigada também pela participação na revista Só Que Condomínios. A gente que agradece, né, o Corpo de Bombeiros. Essas oportunidades para nós é muito importante, né, porque a gente também trabalha com a conscientização, não só dos síndicos, né, mas que eles possam também levar isso que foi tratado na palestra também aos moradores da edificação e eles se conscientizem da importância dos sistemas preventivos numa edificação. Está construindo ou reformando? Precisa de portas e rodapés? A Pormad, maior fabricante de portas do Brasil, vende pela internet, a preço de fábrica, a partir de uma unidade. Acesse pormadonline.com.br e conheça nossos produtos.